Estamos de volta com o TV Mar News e olha só, diante desse momento de crise, muitas empresas têm precisado se adaptar para continuar oferecendo seus serviços e continuar, então, tendo seu lucro e sobreviver. E a gente, então, vai ver na matéria de Viderlan Araújo como que elas têm feito isso, utilizando, então, de novas tecnologias e do já famoso e conhecido delivery. Vamos ver. Pegas de surpresa pela pandemia e todas as medidas restritivas para evitar o avanço da Covid-19, algumas empresas estão buscando se reinventar para sobreviver. A implementação do delivery está entre as medidas em destaque. Com o objetivo de tentar mudar esse cenário, algumas empresas estão oferecendo um trabalho de consultoria para estabelecimentos se reestruturar, com destaque para operações de gastronomia. A gente tem percebido muito essa mudança diária e constantemente, principalmente agora na época de pandemia. Então, a gente tem percebido a necessidade de inovar. Então, nesse segmento agora, que é um segmento que já é tão necessitado desse tipo de serviço, a gente identificou que era preciso fazer diferente. Então, muitos restaurantes, quando sentiram a queda agora na pandemia, eles começaram a repensar em todo o processo. Como foi esse processo de pensamento? De replanejar. Muitos restaurantes nunca tinham pensado em trabalhar com delivery. Isso passou a ser uma necessidade do setor e, com isso, eles procuraram novas ferramentas que pudessem ajudar no dia a dia. E neste novo momento em que o cenário de pandemia deixa os estabelecimentos com a proposta diferente, com cadeiras nas mesas e mesas vazias, sem cliente nesses estabelecimentos, chega o momento de empresas como essa sair da zona de conforto e mostrar aos clientes que existe uma capacidade muito grande para os empresários de oferecer o mesmo serviço e alavancar as suas vendas. Esses dois consultores alagoanos realizam um trabalho baseado em pesquisa de mercado e implantação tecnológica para empresas que não tinham um delivery como carro-chefe em seus faturamentos antes da pandemia. E os resultados alcançados até aqui são bem satisfatórios. A gente tem uma consultoria jurídica, a gente tem uma consultoria na parte psicóloga, a psicologia organizacional a gente fornece também para a empresa para que ela venha adequar aquele momento, adequar os funcionários para que eles consigam se requalificar, entendeu? Se reinventar nesse momento novo. É isso que a gente vem buscando. A gente tem um gestor administrativo também que auxilia em toda a parte técnica a empresa para que ela venha entender quais são os custos que estão tendo, qual o nível de faturamento e o nível de lucratividade que ela vem tendo nesse momento. Tudo isso. Justamente nesse momento que a gente encontrou essa dificuldade e assim a gente vem fazendo com que a coisa aconteça, com que o empresário não feche as portas, buscando sempre essa possibilidade de um novo começo, sabe? É essa a ideia que a gente vem buscando. Os dois consultores oferecem serviço com novas estratégias e soluções para os mercados físico e digital. Eles contam que decidiram lançar a iniciativa ao perceber que muitos clientes e negócios locais estavam enfrentando dificuldades de se adaptar, principalmente por não contarem com um planejamento emergencial. Surgiram inúmeras ferramentas de mercado para concorrer com o iFood, que às vezes é um custo muito elevado para o segmento. E aí essas ferramentas começaram a trazer fidelização de clientes. E como é que funciona essa plataforma, por exemplo, para um cliente que não tinha o hábito de ter no seu estabelecimento o delivery nem um Peg Leve? São plataformas que ele pode adquirir, por exemplo, tem ferramentas de software que podem ser utilizadas junto com o próprio estabelecimento, que já tem um software, ou ele pode procurar um software adequado, que tenha se atualizado nesse procedimento, e isso tudo tem feito com que o estabelecimento possa fazer uma integração até com o próprio iFood, com a Uber, entre outros aplicativos, e que ele não precisa ficar refazendo o processo de pedido ou deixando de atender. Dados do Sebrae mostram que a maior parte dos estabelecimentos do país é formada por micro e pequenas empresas, responsáveis por 52% dos empregos com carteira assinada no setor privado. Para muitos desses empreendedores, a pandemia de Covid-19 trouxe desafios para os negócios e a necessidade de se adaptar. Quando a gente olha para o antes pandemia, a gente vê que elas tiveram uma queda de faturamento bem significativa, entre 50% a 70%. Com a entrada dos aplicativos que ajudaram na venda,
a gente viu uma melhoria nessas vendas. Então, assim, quando elas começaram a ser integradas, o aumento do delivery, que já era baixo, ele foi de 20% a 30%, quando eu consigo integrar e oferecer um benefício de forma muito mais eficiente para o cliente que está na outra ponta, né? Pois é, a crise trazendo oportunidades, né? Eu acho sempre muito bom a gente frisar que quando a gente tem uma crise, a gente tira o S e a gente cria, então, o CRI. E aí, a partir disso, a gente começa a criar oportunidades para a nossa vida. Olha só, para você que está aí nos acompanhando e quer saber de que forma você pode valorizar o negócio alagoano, chegou a hora, então, é que a TV Gazeta criou o programa, o projeto Pede Aqui Alagoas, uma plataforma em que você pode divulgar, comprar ou vender, ajudando, então, as empresas aqui de Alagoas a continuarem funcionando, mesmo que de portas fechadas, para que elas possam, então, passar por cima dessa crise. A gente, então, tem aí na sua telinha já mostrando como você pode acessar essa plataforma, tvgazetal.com.br/Pede Aqui Alagoas, e você, então, vai poder valorizar as empresas locais, tá bom? E olha só, continuando falando sobre valorização de empresas locais, as empresas de ônibus aqui do município de Maceió também têm se reinventado diante desse momento para garantir a segurança de seus passageiros. Vamos acompanhar. Nós estamos na garagem da Real Alagoas, que segue, inclusive, a linha daquilo que foi determinado em decreto estadual pelo governador Renan Filho, nessa linha de isolamento social diante de episódios relacionados à pandemia de combate ao coronavírus. Nós vamos conversar sobre algumas adequações no programa de hoje, principalmente a aplicação de pegadas para isolar, deixar as pessoas em cada um em seu espaço para poder seguir essa determinação de isolamento social. Pegadas estabelecidas nos ônibus para que as pessoas que possam andar em pé possam se manter nesses locais pré-determinados. Lembrando que, dependendo também da capacidade da carroceria do veículo, pelo menos 20 pessoas podem andar em pé, pelo que estabelece o decreto. Nesta carroceria, por exemplo, do ônibus que nós estamos aqui na garagem da Real Alagoas, tem capacidade para 35 pessoas sentadas e que, naturalmente, para pessoas em pé, 20 pessoas. Agora, é claro que respeitando também os limites estabelecidos por uma outra lei, que é a lei de deficientes, dos deficientes físicos. Se tiver deficientes, o espaço determinado para eles não poderá ser ocupado para pessoas em pé. Lembrando que essas pegadas aqui, Porlani, explicando também para o nosso telespectador, são pegadas estabelecidas e nós vamos explicar agora um pouco melhor esta situação com o Denison Campos, que é gerente de manutenção da Real Alagoas e que explica para a gente, Denison, primeiramente, a Real Alagoas com mais de 150 ônibus na frota, seguindo essas determinações de decreto, aplicando pegadas para confirmar esse isolamento social, não é isso? Bom dia. Bom dia. Nós seguimos a orientação do prefeito, onde exigiam distanciamento. Seguimos com essas marcações no piso para o distanciamento, assim como outras ações que já estamos fazendo para evitar o contágio com o vírus, como aquela pulverização que são feitas e a limpeza noturna que está sendo intensificada. E no caso, desde o último final de semana, que os ônibus da frota da Real Alagoas já possuem exatamente essas marcas, essas demarcações, determinando exatamente o posicionamento de cada pessoa que anda em pé em seus ônibus coletivos. Isso, desde o sábado que todos os ônibus que estão em operação estão com as marcações para evitar a aglomeração, mantendo assim o distanciamento dos passageiros. Denison, explica pra gente como é que tem sido a receptividade, as pessoas que utilizam o transporte coletivo todos os dias diante dessa nova determinação, essa permissão, já que o decreto ele limitava o número de pessoas, principalmente em pé, há algumas semanas, e agora passou a liberar, pelo menos nesse ônibus aqui, pela carroceria, pode receber até 20 pessoas em pé. A aceitação foi boa, a gente teve a oportunidade de acompanhar nos terminais, as pessoas estão respeitando e entendendo a importância do distanciamento. Ô Denison, explica pra gente como é que está sendo feita essa fiscalização. Essa fiscalização ela vem sendo realizada pela SMTT. Ontem, no terminal do Benedito Bentes, os ônibus não poderiam sair do terminal com excesso de passageiros e a empresa vem dando o apoio necessário.
É muito importante esse tipo de posicionamento que a Real Alagoas tem tido, em que se coloca pelo menos mais de 150 ônibus em sua frota, já com essas demarcações, para que o passageiro, quando subir ao coletivo, ele já possa entender o posicionamento. O Francisco Nogueira vai mostrar um pouco mais dessas pegadas, Porlane, porque esse posicionamento precisa ser específico diante dessas pegadas. Não pode, por exemplo, eu vou chegar aqui próximo enquanto o Chico vai mostrando essas marcas, só para que você possa entender. Vem para cá aqui, Chico, mostra essa pegada aqui, por favor. Não posso ficar, por exemplo, aqui no coletivo, pelo que o Denison me passou, dessa forma. Se a pegada estiver exatamente assim, eu tenho que ficar nessa posição. Por quê? Porque isso significa também que, através de estudos, esse posicionamento aqui me deixaria com um certo afastamento do passageiro que está sentado. Então eu não posso ficar fora dessa linha de posicionamento. É por aí, Denison, é isso mesmo? Isso mesmo. Essa orientação foi passada para a gente para evitar que a pessoa esteja a menos de 1 metro de um outro passageiro e assim reduzindo o risco da transmissão de vírus caso aquela pessoa esteja infectada. Não é só colocar, então, ocupar o espaço. Precisa respeitar as regras, porque isso nós estamos aqui tratando de saúde e respeito à saúde do próximo. Então são esses aspectos que a Real Alagoas tem feito para poder, assim como as outras empresas também, seguir essas determinações de decreto, não só estadual, mas como decreto municipal, através de fiscalizações feitas. Como o Denison disse ontem, Porlane, já no terminal de ônibus do Benedito Bentes, algumas pessoas abordadas, a SMTT fiscalizando esse processo para poder orientar as pessoas. Acaba exatamente se transformando numa tarefa, porque não deixa de limitar o número de pessoas nos transportes coletivos. Como eu disse, nesse ônibus aqui, 35 pessoas sentadas, outras 20 no máximo em pé. Demarcação para a área de deficiente precisa ser respeitada. Se o deficiente estiver no transporte também, em cada espaço como esse, pelo menos 2 pessoas não deverão ficar em pé, porque esse é um espaço que é respeitado por uma outra lei, já que se trata inclusive de situações estabelecidas não só de lei municipal, lei estadual e lei federal. Pois é, gente, importante essa iniciativa, importante também que a população cumpra o que diz essa lei, tá bom? E olha só, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho para falar sobre uma iniciativa bem bacana do mercado imobiliário que visa aí fazer com que as vendas de imóveis cresçam aqui no nosso estado. E a gente vai conversar via Skype daqui a pouquinho com Luiz Henrique, ele que é vice-presidente da ADEME. É daqui a pouquinho, não sai daí.